falou, né? É conhecida como a voz do Agreste, a representante do Agreste aqui na Assembleia Legislativa, também a deputada do Agro, né? E queria saber um pouco dessa sua trajetória, né? Por que que esses títulos são atribuídos a você? Por favor, fala um pouco para a nossa audiência, para que eles possam conhecer mais. Pronto, Marcela, Fred, todo mundo que está assistindo. Eu sou de São Bento do Una, no Agreste pernambucano, lá onde a gente tem um povo muito trabalhador, guerreiro, que mesmo sem água e com toda dificuldade transforma desafios e obstáculos em oportunidades. Então, São Bento do Una é o quarto maior produtor de ovos do país. Então, a gente tem uma produção enorme de ovos, geração de emprego, de renda, de desenvolvimento. E já estive como prefeita da minha cidade de São Bento do Una durante 8 anos, foram 2 mandatos. E aí, quando foi em 2022, surgiu essa oportunidade de colocar nosso nome para o povo pernambucano para ser um representante da nossa região, do Agreste, do interior pernambucano, e aí eu incluo, inclusive, o Sertão, e também representar a nossa cidade. Então, por isso, a voz do Agreste. Eu sempre gostei muito de dar entrevista em rádios. Quando eu estava como prefeita da minha cidade, todas as sextas-feiras eu tinha um programa no rádio, onde eu prestava contas de tudo que era feito. Então, eu sempre gostei muito de dar entrevistas em rádio. E aí foi interessante, quando a gente começou na pré-campanha, indo nas feiras, as pessoas, eu reconheci você pela voz. Eu ouvi você no rádio, eu ouvi, e aí a gente foi, eu disse, a voz, aí a voz do Agreste. E aí foi construído, e aí a gente traz para a Assembleia exatamente uma defesa desse povo, do interior do estado de Pernambuco, do Agreste, que trabalha exatamente a nossa região, trabalha muito com o agro. E aí tem a avicultura, a pecuária de leite, a pecuária de corte, a agricultura, a produção de farinha, a produção de feijão, de milho. Então, a gente poder também ser uma voz, uma representatividade lá na Assembleia desse segmento que é de fundamental importância na geração de emprego, de renda, mas principalmente de colocar alimentos de boa qualidade na mesa do povo pernambucano. Eu acredito que a senhora tem realmente esse reconhecimento, tanto é que foi a primeira disputa para deputada estadual, né? A senhora veio logo depois de ser prefeita, a reeleição, a senhora veio para a disputa para deputado, né? E aí lá na LEP, como é que estão as coisas pela LEP? Em março, a senhora assumiu lá a presidência, né? A primeira presidente mulher da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, né? Pronto. Isso. Isso é uma comissão muito importante. De assumir essa comissão, hein, deputada? Desculpe interromper. Desculpe você, Fred. É muito importante, assim, é uma comissão. Nós temos várias comissões, se eu não me engano, são 17 ou são 18 comissões permanentes, onde os projetos eles são distribuídos nas comissões conforme a temática que está sendo proposta ali. E na Comissão de Finanças, nós recebemos todos os projetos de lei que têm um efeito financeiro, efeitos e impactos no orçamento, ou então questões tributárias. E por lá vão tramitar a lei orçamentária, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e todos os projetos com impactos no orçamento do estado de Pernambuco. Então, tem uma importância muito grande. E assim, esses primeiros dias, os primeiros 100 dias, tem sido também de muito aprendizado, Marcela e Fred, porque eu venho de uma experiência de executivo. Ela é bem diferente de uma experiência de legislativo. É muito importante a experiência que eu tive como prefeita, isso aí é realmente muito importante, porque você tem uma vivência como prefeita do dia a dia, dos problemas, muito próximo das pessoas, e as pessoas vivem nos municípios. E quando você vem para a Assembleia, você vem exatamente para defender esse povo, buscar levantar as bandeiras, lutar por esse povo. Então, você tem conhecimento, mas a forma de tramitar os projetos, a articulação, ela é bem diferente, inclusive bem diferente de câmaras de vereadores, que aí a gente tem o trato muito quando é prefeita, que você tem com a Câmara de Vereadores. Lá são 49 pessoas, 49 deputados, lá nós temos 46 deputados e 6 deputadas. Então,
cada um ali com uma representatividade muito forte de um segmento, de uma região, né, que lutou muito para estar ali. E aí a gente vai articulando e aglutinando, né, os interesses de um e de outros, e aí você consegue ir fazendo essa construção. Então, os primeiros 100 dias, Marcelo, foi muito de entender como funciona a casa. Acho que Pronto. agora sim. Então, logo quando a gente, antes de entrar, e logo nas primeiras semanas, eu fiz uma leitura do regimento interno. E é muito diferente a releitura que eu estou fazendo agora, que você já tem uma vivência do dia a dia, do funcionamento da casa, das comissões. Então, foi muito de aprendizado, de montar a nossa equipe com um organograma, o nosso gabinete tem um organograma bem organizado, com a distribuição das tarefas. Então, foi o tempo também de organizar a equipe, né, de distribuir as atividades. Então, a gente já está conseguindo, agora, depois dos 100 dias, ter uma atuação mais presente, né, com uma colaboração maior nos projetos. Mas eu confesso a você, é muita coisa. Eu acho que hoje tem tramitando na casa, né, cerca de 800 projetos e tem de todos os assuntos, assim, porque a gente não pega, eu não vou pegar só o que é do agro, né, o que é de empreendedorismo, o que é voltado para a minha região, você pega de tudo. Então, tudo exige um estudo, um acompanhamento pela assessoria, que você poder fazer esse acompanhamento. Muda muito o âmbito, né? Agora estadual são vários temas e do estado inteiro, né? Então são muitas comissões e muito maior do que o município, né? É outra história. Mas a gente estava falando em questão de você presidir uma comissão importante, surgiu também um comentário de que você era a única mulher que tinha chance de disputar uma vaga, né, no conselho do TCE. E aconteceu de que você não disputou essa vaga, né? E agora, com a aposentadoria da Tereza Doeires, será formada apenas por homens, né? A partir de agora, quando ela se aposentar, somente homens irão compor o conselho. Você acabou desistindo, permaneceu na Alep, teve algum motivo especial? E você acabou apoiando o Rodrigo Novaes com essa desistência? São duas perguntas. Deu para entender? Deu para entender. Marcela, quando você está na política, né, são dois caminhos. Tem um caminho da política e tem um caminho do Tribunal de Contas. A partir do momento que você vai para o Tribunal de Contas, né, você fecha as portas para a política, né, para tudo aquilo que você está ali representando, como no início da entrevista eu falei aqui. Né, a voz do Agreste, uma representatividade de um segmento, uma força política. Então, você não é nem, eu não vou dizer a você que você vai se aposentar, não, você tem um outro âmbito de atuação lá no tribunal, que é um tribunal de uma importância muito grande, né, na implementação das políticas públicas, na efetividade, né, dos resultados para a população. Mas eu fiz uma escolha, né, para a política. Eu lembro, surgiu a oportunidade e aí o nosso nome foi ventilado, a gente inclusive colocou o nome. E eu sou muito presente também nas minhas bases, né, de fazer as visitas. E aí eu fiz um final de semana, né, foram 4 dias e a gente fez várias cidades. E quando eu voltei, eu disse, olha, eu não quero sair daqui, não. Eu quero ficar aqui, quero ficar na política. Né? E aí foi uma escolha pela política. Não vou dizer a você que eu não venha a concorrer no futuro, né, no Tribunal de Contas. E aí eu fiz, a gente até, inclusive, né, uma nota, né, para os nossos eleitores, para quem a gente está representando e para o povo pernambucano. A gente dizendo, nesse momento, a gente fez uma escolha pela política. E aí a gente... O amanhã, eu não sei o amanhã, mas o hoje eu estou muito segura nessa decisão, assim. E aí a gente tinha quadros excelentes que estavam concorrendo, como o deputado Joaquim, o deputado Rodrigo Novaes, né? Então a gente foi, né, analisar também, né, quem poderia lá no Tribunal de Contas dar essa contribuição, essa colaboração e contribuir. Eu até conversei com o deputado e agora conselheiro. Eu disse, Rodrigo, você vai aguentar, porque ele era um deputado assim, super presente nas bases, e aí agora ele está no tribunal, né? E aí você não tem tanta coisa. Ele disse, não, mas eu estou muito seguro, né, dessa decisão que eu tomei.
E aí é realmente, olha, tanto ele quanto o Joaquim, que forem colocar o nome ali, é uma decisão, um ato de coragem, Marcela e Fred. Às vezes as pessoas podem até dizer assim, ah, mas rapaz, você vai lá para o Tribunal de Contas, é um cargo vitalício, não sei o quê. Mas quando a gente está na política, a gente está construindo, e aí você vai representatividade, e que você pode ter. E muita gente chegava para mim, Marcela, e dizia assim, tem que ser você, porque senão não vai ter outra mulher representando. E para mim, quando as pessoas chegavam para mim e diziam isso, era um peso, porque era como se fosse uma responsabilidade que estava caindo em cima de mim. E aí depois eu fui pensando e pensando, e isso me incomodava. Eu disse, veja, a gente não ter representatividade feminina tão presente no TJ, ou nos tribunais, ou na própria política, não é culpa minha, não é responsabilidade minha. É o próprio sistema machista, o sistema que nós temos, que vai fechando muitas vezes oportunidades para as mulheres. E como é que eu posso contribuir com isso? É na política. É podendo construir políticas públicas onde as mulheres possam estar representadas, com representatividade, dando condições, oportunidades, para que elas possam estar ocupando esses lugares. Né? Então, foi uma escolha muito pensada, né? Muita tranquilidade de a gente seguir na política. Ô, deputada, a senhora é líder do PSDB, o partido da governadora Raquel Lira, e assim, corre na boca miúda, né, nos bastidores ali da política, no buraco frio, a informação de que a própria governadora queria a vitória da senhora para ocupar o conselho e que ela estava dando um maior apoio, até mesmo pela questão de gênero. Porém, ela teve que desconvidar a senhora, isso é o que circula, né, por causa de questões políticas. E ainda estão dizendo por aí que, na verdade, a senhora também ficou magoada, teria ficado triste com essa situação. Essas especulações têm alguma coisa ou são tudo fake news mesmo? Esclarece, por favor, para os nossos espectadores. Fred, na política, qualquer conversa, é igual aquela brincadeira do telefone sem fio. Você vai falando e aí ela vai sendo construída, né? Então, tinha sim um interesse da governadora em nos apoiar, né? Em construir também, junto conosco, essa candidatura. Né? A representatividade das mulheres, inclusive, teve até um movimento com advogadas, né? Eu até tive com Ingrid, lá da vice-presidente da OAB, e algumas magistradas também, e que elas queriam. E a própria governadora também queria. Mas aí você também tem uma construção, né, que vai sendo feita. E aí, naquele momento, né, o Palácio resolveu também construir em cima de uma outra candidatura. Isso é normal. E, às vezes, você tem um espaço aqui, outro espaço ali. É normal também, às vezes, aquele mal-estar que acontece. Então, digamos que tenha sido uma união, uma junção das duas coisas, né? Tanto uma opção da senhora, como também essa questão política teve essa interferência para que a indicação fosse outra, não é isso? O Palácio, né, apoiou, né, seguiu com a candidatura de Joaquim, que também é um quadro excelente, né? Também, se tivesse tido a maioria da Alep, também seria um grande conselheiro. Então, foi uma disputa difícil, viu, lá na Alep. Eram 2 quadros muito bons, 2 colegas, e até no próprio dia, na votação, foi muito diferente, assim, sabe? Você tinha 2 colegas, né, excelentes quadros, disputando o mesmo espaço, né? Mas, inclusive, o deputado Joaquim, ele até disse, olha, que vençam o melhor, né? E a gente tem que ter a amizade acima de tudo, e cada um só tem um espaço para um, né? Então tem toda aquela disputa que aconteceu.